you get to hear me now? If you get to hear me now. Bom dia a todos, né? Então vamos começar nossa aula aqui do continuidade do... Ai, caramba. Na aula passada a gente terminou aqui, né? Falando aqui das 4 fases aqui do cadastro, da evolução do cadastro, né? Então, a primeira com a função de arrecadação, econômico, físico, de equidade de impostos e uma cartografia cadastral. E aí depois ele evoluiu no ordenamento territorial, e aí entrou o aspecto jurídico, e entrou a questão do mercado imobiliário. Aí na terceira fase já se utilizou esse cadastro para fim de planejamento integrado. Aí, enfim, vem as questões sociais, as questões ambientais, e aí a gente tem a perspectiva do cadastro 2014, que é uma outra história, que é uma evolução bem maior do cadastro, né? E já estão se pensando no cadastro 2034, depois eu vou falar sobre ele, que é uma nova visão aí. Então a gente teve, antes de 1800, a questão do cadastro, né? A questão da percepção da humanidade com relação à terra, via a terra como uma riqueza, né? Então o cadastro tinha apenas como função, né, a questão da avaliação dos tributos da terra, né? Então os reis designavam os nobres na época. Os nobres eram os caras que cobravam os impostos, né? Então, quando falava duque, então o duque tinha o ducado, né? Então, o condado, na verdade, era uma área, uma determinada área delimitada, onde aquele cara que era designado como duque, e o barão, o visconde, eles cobravam os impostos daquela área e repassavam para o rei, né, a quantidade que a ele era designada. Então ele ganhava... Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Nessa época, quem eram esses barões, esses como é que falava, esses coronéis? Quem eles eram de fato? Quem eles eram? Que cobravam, né, os impostos? Na verdade, quem é que é? É amigo da galera, né, meu irmão? Então o rei tem seus amigos, seus parentes, seus agregados, e todos eles comiam dessa grana, entendeu? Então, o cara que casou, imagina, o teu avô teve vários filhos, só que um era rei, um ia herdar o principado, não é isso? Os outros não eram, os irmãos eram o segundo príncipe, mas os filhos do príncipe não eram nada, né? Porque ele na cadeia sucessória só o primeiro que herdava o reino. Então aqueles filhos do teu avô, que não eram descendente do teu pai e tal, para não ficar desassistido pela monarquia, né, muitos deles ganhavam esses títulos de barão, de visconde, essas coisas, entendeu? Ou os duques, né, principalmente os duques eram aquelas pessoas, essas pessoas que ficavam morando nos condados, que eram representantes da monarquia naquela região. Então eles conheciam as pessoas, eram ligados ao rei, eram pessoas de extrema confiança do rei, entendeu? Então, em geral era assim. E o amigo da galera, né? Então o cara que era amigo do rei, o rei cedia para ele um título de nobreza, e aí ele determinava uma área para ele tomar conta. Isso perdurou por muito tempo, no mundo todo foi assim, né? Não era uma coisa, não tinha uma seleção, digamos assim, não era uma votação nem nada, era o que o rei achava que devia ser, né? Pelo menos a maioria deles, a grande maioria era assim, né? Por isso quando o pessoal fala em monarquia, me dá uma raiva, eu digo, pô, o cara quer monarquia, cara. Porque Entendi como é.
os caras falavam que a monarquia roubava menos, mas roubava para um grupo seleto, só dos amigos da família dos caras. Pelo menos na República rouba. Se o cara quiser roubar, ele entra lá no governo e sai roubando lá também. Né? Cada um tem acesso, teoricamente. Né? Mas na monarquia não, só o rei e quem o rei achava que deveria estar comendo junto com ele é que ia se dar bem. Então aí, isso na época do feudalismo, né? De 1800 para trás. Aí vem a Revolução Industrial, aí a terra já é vista como uma mercadoria. Já tem um bem agregado nela. Então a terra começou desde aí da época da Revolução Industrial, a terra já teve essa uma outra visão para a terra. Né? Então a terra deixa de ser porque até então os caras não eram donos da terra. Tá? Os caras não eram donos da terra. Os caras eram apenas, eles ocupavam a terra, mas a terra era do rei. E por isso que eles pagavam uma taxa para o rei para ocupar e plantar lá, sabe? Porque ontem eu estava dando uma aula e não gravou, cara. Acho que foi uma aula, não sei se foi aula de vocês que não gravou, teve uma que não gravou. Eu estou preocupado aqui se o bichinho aqui está gravando ou não. E aí o cadastro nessa época tem esse aspecto de valorização. Então, a partir de determinado momento, os caras passam a ser dono das terras realmente, né, os camponeses passam a ser o dono das terras, e aí vem o mercado de terra. Então, aí, até 1950, a terra tem a sua valorização. E aí veio a questão da Segunda Guerra Mundial e tal, e essa reconstrução pós-guerra, de 1950 até 1980, aí vem a questão da definição, da percepção que as terras as terras são um recurso finito, escasso, né? São poucos, né? São poucas as áreas que podem ser ocupadas. Nesse meio termo aí, surge também a questão da percepção desses recursos escassos, vem até a percepção também da questão do aspecto ambiental, né? Então, de preservação do meio ambiente, de você não destruir os mananciais, de você preservar a água, de você deixar em cada terreno uma área designada de floresta, né? Enfim, você tinha todo essa concepção, né, que as pessoas começaram a ter, que a gente deveria tratar melhor o planeta, né? E em função disso, a gente teria que a questão fundiária teria que ter esse aspecto, né? Porque até então, meu irmão, o cara chegava na área e qual era a ordem aqui para a Amazônia, na ocupação da Amazônia? O cara só ganhava o título se ele desmatasse toda a floresta, toda a área dele. Então o cara ganhava um lote lá. Ele só recebia o título se ele detonasse toda a área. Se ele não detonasse toda a área, ele não ia receber. Então o que aconteceu? Os caras que vieram ocupar a Amazônia, eles se lascaram porque eles tiveram que lembra que os caras vieram para cá e não tinham grana, né? Essa galera que veio ocupar aqui a Amazônia no início dessa época dos militares, essa galera que veio ocupar aqui, os militares assentaram essa galera aqui na Amazônia, assentaram essa turma toda na Amazônia e apoio quase zero, né? Apoio quase zero, deixaram o Deus dará aí para ver se sobreviviam aqui. Então não tinha assistência, nada, zero. Largaram os caras aí na Transamazônica, enfim, né? Ocupando todos os espaços da Amazônia. E aí esses caras, eles tinham que, por obrigação, desmatar toda a área. E quando vem agora, depois de 88 para cá, vem a ideia do seguinte, o cara tem que ter, na Amazônia tem que preservar 80% da sua área. Aí enquanto o cara com a área toda desmatada, olha aí
e aí quer cobrar do cara imposto. É uma problemática isso, né? Porque eram visões diferentes que nós tínhamos, e agora tu não pode querer cobrar esse passivo ambiental do cara, porque tu mesmo obrigou ele a desmatar, né? E aí vem a questão do cadastro para fins gerencial, né? Questão de gestão da terra. Na verdade, a gente ainda está um pouco nessa fase, cara, para te falar a verdade. A gente ainda não tem um cadastro bacana mesmo de todas as terras aqui da Amazônia, não tem. Tem muito problema ainda. Então, uma coisa que a gente tem era o CAR, que foi um avanço, mas o CAR, no seu início, ele não permitia a área de sobreposição. Como ele é um cadastro que ele é informado pelo proprietário, né? Então, é autodeclaratório, então começou a ocorrer muita sobreposição. E para evitar que muitos cadastros não fossem aceitos, então o governo optou de forma inequivocamente assim, foi uma forma, aliás, equivocadamente, decidiram que poderia haver sobreposição. Aí avacalhou o sistema completo, porque agora está cheio de sobreposição dos terrenos aí no levantamento do carro. Por fim, veio a revolução da informação, né, com a informática, a introdução de computadores, de programas de geoprocessamento, enfim, né? Que aí vem a terra vem como recurso escasso, mas também vem a questão social, dá um aspecto social para a questão da terra. A terra também passa a ter essa valorização, ela tem um valor, mas ela tem a sua função social, né? Então, hoje a gente percebe muito bem isso, né? Que pô, tem gente que precisa de terra, a gente tem terras devolutas, a gente tem terra sendo subutilizada, terra servindo de especulação. Na década de 70, 770, quando o governo federal fez a questão da estrada da BR Belém-Brasília, uma parte, para vocês terem uma ideia, uma parte do pagamento dessas empreiteiras, né, era a questão de o governo dava para elas áreas gigantescas, cara. Então, muitas dessas empresas que construíram a BR-16, parte da grana que eles recebiam foi dada como terra para eles. E muita terra, muita terra. Então, você pega essas empresas que participavam dessas obras, elas possuem, aqui no Pará, principalmente, eles dominavam áreas gigantescas, né, como parte do pagamento dessas terras. E aí esse cadastro também, né, multiuso, né, a questão do cadastro multiuso, com várias utilidades, né, multifinalitário, né, com o paradigma da questão de a gente acreditar no desenvolvimento sustentável, né, de a gente mirar no desenvolvimento sustentável para garantir para gerações futuras terra e qualidade ambiental e social. Pois bem, então, aí vem a questão qual a finalidade, as funções do cadastro, né, a nível fiscal, né, para o governo. Então vem a questão do fornecimento de informações básicas, né, que permitam à prefeitura, que permitam o governo federal cobrar os impostos relacionados à terra. Nas áreas urbanas, cabe à prefeitura cobrar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Nas áreas de terreno rural, tá? Na área que pertence à União, cabe o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. E toda vez que você compra e vende um imóvel, existe um Imposto sobre Transmissão de Bens, o ITBI,
que é esse imposto que você paga quando vai comprar e vender o imóvel. E também o cadastro ele serve para fornecimento de informações para registro de imóvel, né, questões da geometria dos imóveis, enfim. Fornecer informações para planejamento e gestão urbana e rural. Isso é importante também. Então, quando a pessoa vai utilizar o cadastro para fins de decisão, tomada de decisão. O que acontece geralmente é que as tomadas de decisões elas são feitas, em geral, por indicações políticas. Então, o prefeito, lá, o cara que se elegeu, disse que ia construir uma escola numa determinada localidade. Essa definição de construir essa escola nessa localidade, normalmente ela não parte com um critério de um estudo espacial, locacional, onde vai dizer, olha, atualmente aqui em Belém, a região que está menos assistida de colégio, de escolas públicas de primeiro e segundo grau é nessa região aqui. E aí seria uma maneira correta de fazer isso. A gente lá em Orilândia, quando a gente comprou as terras, né, a gente comprou as terras, imagina, comprou uma área, 20 quilômetros de estrada, mais 25 quilômetros de estrada. E a gente tirou toda essa turma dali que estava morando ali. Então nessa estrada tinha lá a escola, tinha igrejas, tinha escolas, igrejas e postos de saúde. Ora, a gente comprou todas aquelas propriedades que estavam em volta daquelas escolas, daqueles postos de saúde, daquelas igrejas. Então, coube a nós reconstruir essas escolas, essas igrejas, esses postos de saúde que tinham lá, em áreas mais adequadas, já que a população não estava mais morando ali e ela tinha se mudado. Então a gente redefiniu novos locais para fazer esses novos equipamentos públicos, né? No caso as escolas de postos de saúde, e as igrejas te reconstruiu em outros cantos, por indicação lá do pastor e do padre. Mas a questão da igreja, do posto de saúde e da escola, a gente fez uma pesquisa onde havia mais concentração de estudantes, né? E onde havia mais concentração de estudantes, a gente realocou uma nova escola naquele local. E assim que teria que ser feito sempre, né? Você estuda no local com que há mais necessidade de gente para estudar, né? De ter mais demanda, do que você instalar uma escola num lugar bonito, longe de todo mundo precisa de carro para ir lá e onerar mais esse serviço, né? Então a gente adotou nos vilarejos onde havia mais concentração de pessoas para realocar essa turma e também botar o posto de saúde. Então, o Carlos Locke ele considera que o cadastro técnico de imóveis rurais permite conhecer o seguinte: o que o cadastro permite? A localização geográfica de todos os imóveis cadastrados, a ocupação e a sua finalidade dos imóveis, conhecer sobre os ocupantes, né? As suas ocupações, sobre a instrução, se tem doente ou não, se tem pessoas que... Enfim, na verdade, esse cadastro, quando ele é bem feito, quando ele e olha para o aspecto social, né? Então ele precisa saber dessas questões, tanto de saúde e de educação, né? E questão de trabalho. E também, o cadastro, também, quando ele é feito, também tem que monitorar essas áreas que ocorrem tensões, né? De terra, né? Então, isso nem sempre a gente é contemplado isso, né? Porque esse é um estudo que tem que ser feito olhando por esse aspecto, né? Da tensão, dos problemas agrários nas áreas. As limitações das terras públicas e suas limitações, o uso atual, a cobertura do solo atual, né? O que está se fazendo no solo, nas áreas, na região,
A questão da topografia, né, da geometria, da topografia, do levantamento topográfico, para verificar a questão da declividade, né, a declividade do terreno, ver se existem moradias que estão ocupando essas áreas inadequadas com acentuação de mais de 45 graus de inclinação, verificar a questão do tipo de solos, qual é a capacidade, a partir do tipo de solo, da atividade, qual é a capacidade desse solo e a sua aptidão. Análise entre a capacidade de solo e a aptidão permite definir a recomendação do uso. Então, se você sabe qual é a capacidade, qual é a aptidão desse solo, você pode planejar para aquela região um destino para que seja feito, né, e você pode até dizer, ó, essa é uma área ideal para plantar soja. Então você pode fazer programas para aquela região, né, programas com financiamento, banco, ajuda financeira, implementação, com capacitação com técnicos da Emater, dando treinamento e suporte para que essas pessoas possam utilizar o terreno de uma maneira mais adequada, né, sendo assistido pelo governo, enfim. Então você pode fazer isso conhecendo toda a questão do terreno, do solo. A outra questão é as áreas de litígio, né, entre proprietários e você, então, onde localizar essas áreas comigo e tentar resolver essa solução. Outra coisa é monitoramento das vias de acesso. Então, quando você faz o cadastro, você também faz o monitoramento das vias. E fazendo o monitoramento das vias, o poder público sabe quais as áreas que ele precisa atuar com mais frequência, corrigir os problemas. Por exemplo, na década de 90, em 2002, é inadmissível que você tinha um município de São Félix do Xingu, uma estrada que era mais ou menos de 200, 150 quilômetros, uma estrada intransitável. Você fazia de Orilândia para Xinguara, que ficava na estrada principal, de Orilândia para Xinguara, te fazia, às vezes, 3, 4 dias, 120 quilômetros, na época do inverno. Porque era uma área alagada, uma área lama com alagadiços atrás do outro. E uma área pequena. Então o governo, fazer uma estrada dessa era fundamental o desenvolvimento daquela região. Uma região daquela região que é da PA 279, que é uma região que tem muito gado. Tem, se não me engano, 5 frigoríficos grandes. E aí você não tem como escoar a produção porque a estrada não permitia. Então, uma estrada básica que era, né, um aspecto que era muito importante para aquela estrada, que é para permitir o escoamento da produção, fez com que só a estrada, só a partir da estrada, do asfaltamento da estrada, e essa estrada ela foi engraçada porque o que acontece? A Onçapuma, que era a empresa que eu trabalhava, o governo pediu, aí o governo disse, olha, vocês estão precisando de estrada? Bora fazer assim, vocês constroem a estrada e eu vou compensar nos impostos de vocês. Em vez de vocês pagarem impostos, essa estrada vai ser paga eu vou descontar nos impostos futuros de vocês. Então essa estrada que liga São Félix de Xingu a Xinguara, ela foi construída com dinheiro da Onçapuma sem antes dela produzir nada, com a promessa né, não é uma promessa em si, está tudo já de acordo, né, legal, que os impostos dela iam ser descontados em cima do valor que ela tinha gasto para construir a estrada. Então aí você vê uma parceria, o Estado não tinha grana. A empresa, para começar a produzir, ela precisava de uma estrada na região. Então você vê essa parceria com o governo, né? O governo em parceria com a empresa privada constrói a estrada, em contrapartida ela vai ter desconto nos impostos delas estaduais até quitar o valor da estrada.
Limite das propriedades, a gente já. Professor, Oba, fala. professor, esses casos também acontecem na cidade, né? Tipo, aqui na rua de casa, em 2018, a, a ponte que tinha, né, caiu, a ponte perto do canal que tem aqui próximo. E o supermercado que estava próximo, ele perdeu muitos clientes, porque era o principal acesso. Aí, com o tempo, ó, o governo não conseguiu concluir a ponte. E o supermercado concluiu a ponte. Porque eles estavam perdendo mais sem a ponte do que com a ponte. É, tu pegas, por exemplo, quem conhece aquela região ali na Fernando Guilhom com a Rui Barbosa, eu acho, que é um novo líder que está sendo construído ali, que vai ser inaugurado brevemente, que é ali atrás do canal. Aquele líder ali, ele se instalou ali do lado do canal, que ali era uma área, ali não sei se da alaga, mas era uma área que frequentemente eu passava por ali, na época da chuva, estava sempre alagada. Mas o que acontece? O governo, eu não sei se houve participação direta do líder para arrumar aquela situação ali, mas o fato é que a construção daquele baita daquele supermercado ali, o governo interferiu na questão daqueles canais ali. E eu não sei se o líder bancou, houve esse cinema, mas com certeza houve uma preocupação da prefeitura em arrumar aquilo ali. Né? Porque é de interesse da prefeitura, é de interesse da prefeitura. Porque às vezes as pessoas pensam, pô, mas o cara, a prefeitura vai estar arrumando ali para o líder. Pensa bem, teoricamente é para o líder, né? Porque vai estar Pois ali é. para E é uma beneficiar o questão líder. toda de que o líder vai trazer emprego para aquela região, Vai vai trazer. movimentar o comércio. Aí tu Tem tem toda que essa pensar, questão, né? vai trazer emprego, vai trazer impostos, Aham. né? Vai trazer muito mais benefício do que prejuízo para a prefeitura e para a Aí comunidade. é até vantajoso eles melhorarem a área por conta da empresa que está Né? ali. Então, às vezes, eu vejo o pessoal que é muito. O governo não pode fazer isso para beneficiar o líder. Pô, mas não é só o líder, que vai se beneficiar todo mundo. Infelizmente é assim, Pepe. Tu pegas, por exemplo, as áreas que são mais desenvolvidas, elas são desenvolvidas porque ali no início tinha alguma coisa. Tinha algum comércio, alguma indústria, alguma coisa que foi o atrativo para aquelas áreas. E elas se tornaram mais bem desenvolvidas do que as outras em função disso. Né? Então, o desenvolvimento e se dá em função daquelas áreas ser uma área atrativa. Se não fosse atrativa, não teria sido desenvolvida. Então, por exemplo, quando se instala um supermercado como esse ali na fronteira ali, né, do Jurunas com a cremação, né, bem no contato ali da Jurunas, cremação e Guamá, né, cremação ali. Mas ali é bem Batista Campos, ali é um canto de bairros ali, né? E vai servir para abastecer muitas áreas ali, né? Vai servir para muita gente. Então, é comércio que vai gerar tudo em volta, né, cara? Tudo gera em volta. Por exemplo, uma indústria, por exemplo, a Onça Puma, vou falar lá de onde eu trabalhei, era uma mineradora. Mas essa mineradora, ela ia gerar lá 1.200 empregos, né? Ia gerar 1.200 empregos, mas dela mesma eram uns 200, 300 empregos, sei lá. Mas o que acontecia? Existe toda uma cadeia em volta que vai movimentar, porque ela vai ser atrativo de gente, então vai precisar de hotéis. Essa galera vai ter que comer, então vai precisar de restaurantes. Enfim, todo o comércio vai ficar movimentado. Todo, muda tudo, cara. Muda todo, Professor, tudo. Muda até. E para isso, só finalizando. Aí para isso também, a prefeitura ela tem que conhecer essas mudanças que vão ocorrer na sua cidade. Eu falei para vocês lá de Canaã dos Carajás, né? Canaã dos Carajás ia ter um crescimento de 5 mil habitantes, ia passar para 40 a 50 mil habitantes. Olha só o tamanho que vai passar Canaã dos Carajás. Então,
a Vale ela já mostrou para a prefeitura que ia ter esse acréscimo de moradores, e a Vale, juntamente com a prefeitura, a Vale bancou, custeou a questão do saneamento básico. A questão do saneamento básico, água, esgoto, a questão da saúde pública, porque o hospitalzinho lá, o posto de saúde não vai dar conta de atender, tinha que implantar hospitais. Enfim, a empresa, ela ajuda, dá suporte. Isso é uma contrapartida dela, entendeu? Uma contrapartida dela no licenciamento, ela garantia à região essa infraestrutura para atender a população que vai estar chegando em função da obra dela. E por quê? Porque nem tudo é maravilha, né? Nem tudo é maravilha. Então, era bom se fosse só coisas boas, né? Então, quando você projeta uma cidade dessa, um crescimento dessas coisas, tu tens que ver o seguinte, que ela vai trazer doenças, né? Doenças vão estar vindo, né? Porque o pessoal vem de tudo que é canto do Brasil e do mundo, então vão trazer doenças. Então, a questão da saúde é um fator importante, porque os hospitais vão ter uma sobrecarga maior de doenças, e em questão de acidentes, né? Acidente, vai ter prostituição, vai ter invasão. Meu irmão, tem uma infinidade de problemas sociais aí que vão ter em função desse acréscimo da população. Fala, Djan. Professor, e no caso das empresas da Ford que fecharam, né? Porque elas cresceram ali, elas fizeram todo esse processo de fazer a cidade ao em volta. O que vai ser feito contra políticas públicas, ou o que tem a ser feito contra políticas públicas, no caso dessas empresas que fecham? Porque tipo, tem mineradora, né? Que já Tá, passa por isso, ela já sabe que ela vai começar num dia e terminar num certo dia, tá, porque eles tá. têm ali a coisa do Djan, processo, eles se baseiam nesse. todo, Pode quando, falar. quando a gente projeta uma mina, uma indústria, eu posso falar de carteirinha porque eu participei efetivamente disso lá no Sapuma, e não só dela, mas de outras empresas que eu participei, mas como consultor do governo para legalização. O que acontece? Quando uma empresa ela faz o seu projeto, né, o seu licenciamento para funcionamento, licenciamento ambiental, né, dentro do planejamento tem lá instalação, produção, e tem lá um item que chama fechamento da mina, fechamento da empresa. E tem que estar assegurado essa grana, desde o início tem que estar assegurado um plano para fechamento da empresa. Ela tem que cumprir aquele fechamento da empresa. Então ela tem que. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo nosso. A gente chegou lá, a primeira coisa que uma empresa faz quando ela chega num determinado local, antes dela se instalar, de uma empresa grande como a Onça Puma, que chega numa cidade pequena, então antes dela começar, ela faz um diagnóstico completo. Um diagnóstico socioambiental, né, econômico socioambiental, onde ela vai ver como é que estava a educação no município, como é que estava a questão da saúde no município, enfim, ela ela vai fazer esse diagnóstico. Então ela prevê durante a sua instalação, o seu funcionamento, ela prevê, por exemplo, a gente levou o Senac para capacitar todos os nossos funcionários que nós íamos contratar lá. Então a gente levou pessoal para treinar, para ser motorista de trator, de caminhão, pessoal para trabalhar na mina. Então a gente capacitou, deu preferência às pessoas da região. Por que da região? Isso era um fator preponderante, porque a gente não poderia planejar trazer pessoas de fora. Então o que aconteceu? Porque quando a mina fechasse, aquela galera ia ficar fazendo o quê? Né? Então a gente dava prioridade para as pessoas que moravam na região. Né? Quando a gente começou a trabalhar lá, o que acontece? E isso aconteceu em Carajás, mesmo procedimento. Como ocorreu em Carajás, a gente já ficou atento para não ocorrer isso com a gente. Então, diariamente chegavam ônibus do Maranhão abarrotados de maranhenses querendo procurar emprego lá.
Só que isso é um problema, porque se tu vem do Maranhão, se tu é uma pessoa, é um técnico de mineração, beleza. Se é um técnico químico, beleza. Pô, mas se tu chega do Maranhão, tu só tem a primeira série do primeiro grau, aí isso é um problema. Porque você não tem como. Vou dar um exemplo pra gente. Quando a gente chegou lá em Orilândia, logo no início, o cara que vendeu a casa pra gente lá, o cara só vendeu com uma condição, que a gente absorvesse o cara que faz tudo na casa lá. Para não deixar de desempregado o cara que. Esse cara que faz tudo lá era um cara que trabalhou no passado com aquele cara que, quando o cara fugia do garimpo, o cara roubava o garimpo, o cara fugia, ele ia atrás do cara e matava o cara. Então ele tinha essa função. Então, mas ele estava velho, mas ele era, né, Meu Deus! ele era esse cidadão. Só que quando a gente foi fazer o seguro, né, a gente foi fazer o seguro da empresa, a seguradora não permitiu que ele estivesse no nosso quadro de funcionários, porque ele era analfabeto. Como ele era analfabeto, ele não poderia estar no quadro de funcionário da empresa, porque a seguradora não daria o seguro para a gente pelo fato dele constar no rol de empregados lá e analfabeto. Por questão de segurança, né? Então o cara que é analfabeto, teoricamente não vai ler os avisos de perigo, enfim. Não podia ter esse cara. Então a gente teve que demitir o cidadão para poder ter o seguro da empresa. Então, são essas coisas que a gente tem, né, e às vezes tem que... então, quando a empresa ela se instala num local, ela já faz esse treinamento. Então, por exemplo, ela incentiva, a produção de leite, ela incentiva a questão do microempreendedorismo, né, do cara criar coisas. Ela incentiva a empresa, ela incentiva várias coisas para a comunidade. E ela tem que provar que fez isso ao longo do funcionamento dela, que é para dar à comunidade uma alternativa de sobrevivência sem a necessidade da empresa, entendeu? Então ela fomenta a questão da agricultura familiar, enfim, de várias coisas ela fomenta, que é justamente para que que a comunidade não dependa exclusivamente dela. Então ela começa a ajudar a ter uma nova fonte de renda, né, que não fique só ligada não fique ligada só à indústria, né? Então eles fazem justamente isso para que no fechamento se ocorra de forma tranquila. Só que a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. As pessoas, nos Estados Unidos é engraçado, nos Estados Unidos tem muitas cidades que eram afastadas no oeste, né, dos Estados Unidos, distante, que eram cidades satélites dessas empresas de mineração. O que aconteceu? Quando essas empresas fecharam, as pessoas foram embora. Então tem muitas cidades nos Estados Unidos que são cidades fantasmas. São no meio do nada lá, e tem moradias, e os caras saíram, abandonaram mesmo a cidade, para lá fechar. Tem várias cidades dessas nos Estados Unidos. E aqui a gente não tem porque as empresas ainda estão funcionando, né? Mas a ideia é essa, que a gente consiga gerar outras fontes de renda para as populações, para a população da cidade que está lá em volta da mina. Pois bem, onde eu parei aqui? Limite de propriedade, estrutura fundiária, extinção. Tá. O limite das propriedades, a questão da estrutura fundiária, né? A distinção, né, das glebas, dos minifúndios, latifúndios, das parcelas industriais, dessas mapeamento e caracterização dessa estrutura fundiária. Essas bases também de informação para o planejamento rural regional, são bases de informação para o planejamento e regularização de títulos e registro de imóveis, base de informação para o planejamento de distribuição de equipamentos públicos, infraestrutura, aquilo que eu comentei ainda agora sobre a questão dos hospitais, das escolas.
Como as funções básicas do cadastro, né, os principais benefícios, conforme Helsen e Wilson, para os indivíduos, né? Para os indivíduos, o cadastro vai ter uma função de aumentar a segurança jurídica, né? E a questão da geometria, a segurança da geometria do limite das suas propriedades, né? Aí, dessa forma, né, ele vai legitimar, né, a propriedade, né? E aí, quando você tem isso legitimado, você tem o documento de posse que dá essa segurança jurídica da tua posse, da tua propriedade, você pode pegar a tua propriedade com base nesse documento para chegar no banco, olha, eu quero financiamento para plantar soja. Aí, como o cara é pobre, né, o cara não tem dinheiro, ele vai deixar lá hipotecado lá a grana da propriedade. Então ele pega a propriedade dele como hipoteca, né, como garantia para o banco que, caso ele não pague, o banco pega o terreno dele. Então isso é feito no mundo todo, isso é feito dessa forma. Mas se o cara não tem o documento da terra, dizendo que ele é o dono legítimo e tal, ele não pode fazer isso. Esse tipo de financiamento só é possível se o cara tiver a documentação registrada, tudo regularizada. Então, por isso que é muito interessante que o Estado faça, né, faça isso, né? Caramba, vou apertar aqui, saiu tudo. Então é muito importante que o Estado faça isso, porque se o Estado garantir, dar o direito, dar a posse da terra aos seus donos legítimos das propriedades, é, é uma forma dele ajudar aquela pessoa a conseguir dinheiro para investir na sua propriedade. Né? Então, é isso que eu estava falando aqui, questão do recurso financeiro da hipoteca, né, a longo prazo. Porque o banco também tem interesse, né? O banco tem interesse. Pô, o banco vai te emprestar 200 mil para pagar em 5 anos. E ele sabe que tu vai colher 100 mil cada ano, e ele sabe que tu vai ter dinheiro suficiente em 5 anos para pagar ele. Aí ganha o banco, ganha você e ganha o banco, né? Ganha todo mundo, né? A questão quando você tem essa área toda mapeada, toda registrada bonitinha, né? Isso vai te garantir uma facilidade nesses procedimentos de transferência de imóveis, né? Então, isso, se tiver um cadastro todo perfeito, isso aí é uma forma fácil de você fazer. Se você tinha um cadastro, olha, está aqui a área delimitada, essas são as coordenadas, os confrontantes são essas, tudinho. Você chega no cartório, o cartório confirma, é fácil vender. Quando você não tem isso, né? Aí você tem que mandar levantar, tem que falar com os vizinhos para fazer junto. É uma confusão dos infernos. Demora, né? Demora para você comprar. E às vezes você se depara com um problema que dois, três ou mais propriedades têm direito à posse da mesma área. Né? Documentado, né? Então você, vários cartórios, no mesmo cartório, você tem gente que tem o direito da mesma terra que você tem. E aí começa a grande confusão. Né? E aí até definir quem é verdadeiramente o proprietário da terra. Aqui no Pará, o que acontece? A gente tinha áreas gigantescas que era o cartório de Altamira que delimitava, que registrava. Quando o cartório quando esses municípios foram desmembrados, aí foram criados outros cartórios. Então, tem áreas que pertencem ao município, por exemplo, de Água Azul, mas quem está no cartório lá de Altamira, olha a complicação que é isso. Realmente é muita complicação. E aí e como não era informatizado, era só anotado em livro, né? Aí tu vê que a confusão é mais feia ainda. Então, quando você tem isso tudo registrado no cadastro, né, ele aumenta a segurança jurídica e geométrica das propriedades. Isso resultará numa redução das disputas de limites e litígios, né?
Então, reduz, né, os custos financeiros para o governo e para os indivíduos, porque quando você tem segurança jurídica e geométrica, aí você gasta muito mais, né, porque você vai mandar a equipe ir para o campo para definir, consertar, aí tem os problemas das brigas, enfim, tudo demora mais. E, 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 e para o governo, né? E para o governo, qual é a importância do cadastro, né? Primeiro, o cadastro ele vai estabelecer para o governo uma forma de um sistema que seja equitativo, né? Ou seja, todo mundo vai ser cobrado de forma igual, igualitária, né? Na sua arrecadação dos impostos sobre a propriedade. Então, ele vai tentar, de acordo com a tua classe, da tua área, do teu terreno, ele vai te cobrar de uma forma equitária. Então, se tu mora no prédio, todo mundo do prédio vai pagar o mesmo, teoricamente vai pagar o mesmo imposto, né? Se a tua área for igual, né? Se o código de condomínio for igual, todo mundo vai pagar, né? Aí tem as peculiaridades do terreno, da casa, mas cada um vai, teoricamente, segue um procedimento metodológico que faz com que o teu imposto seja mais correto, né? Então, para atividade voltada ao desenvolvimento da terra, no caso da reforma agrária ou reordenamento territorial, os dados de cadastro e do registro imobiliário constituem um mecanismo necessário sobre a situação desejada. Então, você tendo o cadastro, você sabe quais são as terras que são devolutas, que são da União, que não estão sendo utilizadas. Você pode dar uma finalidade para aquilo, né? Você pode dar uma finalidade, né? Fazer um reordenamento territorial, até mesmo reforma agrária. Ele estava falando que o Brasil já tem, sei lá, 7 ou 8 anos que não faz uma reforma agrária a partir dela, né? O Brasil só pega o pessoal que já invadiu e registra a galera. Mas a partir do governo pegar uma área e realocar as pessoas, fazer um cadastro e botar as pessoas na área, isso faz muitos anos que o Brasil não tem. Não sei se o Brasil já chegou a fazer isso, para te falar a verdade. E fez na época dos militares que assentou a galera aqui nas estradas dos estados aqui. E também esse cadastro para o governo, né, ele serve como se fosse uma espécie de censo, né, uma estatística da população, dos imóveis, da distribuição de serviços públicos, né, enfim, de correio, serviço de assistência agrícola, né, com a Emater, né, você tem um cadastro, você pode registrar essa população precisa de assistência para plantar, você faz o mapeamento, você identifica a questão das áreas de risco, né? Você sabe a partir do terreno, as áreas inclinadas, as áreas que estão bordeando os rios que frequentemente sofrem alagamento, enchente, né? Enfim, você tem essa informação você tem, você tem como extrair essa informação. Outra coisa que os dados básicos da planta cadastral também podem servir de base para outras plantas, né, possibilitando com isso economia de tempo e custo. Se tu tem tudo cadastrado, tudo bonitinho, vou dar um exemplo. Quando a gente chegou lá em Canaã para projetar água e esgoto para lá para Canaã, a gente foi atrás do que existia de base cadastral, de informação cadastral lá em Canaã. O que a gente encontrou foi uma base antiga, sem cota topográfica alguma e sem precisão nenhuma. Assim, a precisão estava muito enterrada. Então, o que aconteceu? A gente teve que gastar um dinheirão para fazer o levantamento topográfico da cidade. Então, nós fizemos o levantamento topográfico, porque só com o levantamento topográfico cadastral é que a gente pode fazer o planejamento em escala adequada de água e esgoto, né? Então, para fazer esse planejamento de água e esgoto, a gente teve que fazer esse levantamento topográfico, né, cadastral de toda a cidade, né, do jeito que ela estava lá naquela época, a gente fez para projetar. Então, o cara que vai projetar água e esgoto, ele só
ele só fazia isso se tivesse a questão da topografia e o mapeamento dos logradouros, né? Os logradouros tinham que estar bem mapeados. A maior parte dessas vantagens trazem custos para o governo em longo prazo. Todavia, o mais interessante seria recuperar os custos de manutenção do sistema cadastral através de cobranças de taxas de serviços prestados. O que acontece é que o cadastro ele não é uma coisa barata, né? O cadastro é caro, principalmente se tiver que fazer o cadastro inicial com topografia e tal, levantamento em loco, é caro. Mas se você tem um sistema que está frequentemente sendo atualizado, retroalimentado o tempo todo, você garante a esse seu cadastro uma vida longa maior, sem a necessidade de você fazer o recadastramento toda vez. O que acontece aqui, principalmente no Brasil, é que a população está muito acostumada a fazer as suas, como é que chama, seus puxadinhos, né? Então o cara tem a casa e resolve fazer um puxadinho para cá, ou andar ali e tal, e sem comunicar ao público, né? Sem comunicar à prefeitura. Então o que acontece é que mesmo que você faça o cadastro frequente das coisas que são informadas para a prefeitura, muitas das coisas às vezes não são comunicadas à prefeitura. Então por isso que frequentemente a gente tem que fazer um novo cadastro, uma nova avaliação de todo o terreno, né? Refazer todo o cadastro, com essa finalidade de você verificar se as mudanças que ocorreram sem as informações repassadas para a prefeitura, né? Então aí você faz esse levantamento. E a ideia é que esse cadastro, toda vez que as pessoas fossem utilizar o cadastro, a ideia é que ela pagasse para fazer essas alterações e esse custo, esse valor fosse utilizado realmente no cadastro, para manutenção do cadastro. O que não ocorre, né? O cara cobra um custo para a prefeitura e nem sempre esse dinheiro volta lá para ajudar a melhorar o sistema cadastral. Seja lá com informática, com treinamento, capacitação, com software, enfim. A gente não é esse custo que tu paga quando tu faz a transferência de um imóvel para o outro, que tu vai usar o cadastro, esse dinheiro devia ser revestido para o cadastro, possibilitando que o governo investisse mais, né, nessa infraestrutura cadastral aí. Só que não é o que ocorre. Bom, o cadastro tem cadastro técnico urbano, problema legal do cadastro. Isso aqui são os tópicos que a gente falou aqui. Né? A parte do cadastro urbano e a questão das faltas de leis que possam direcionar por linhas de mínimas, ações mínimas de implantação e atualização dos projetos cadastrais, né? Quando se atua no assessoramento dos projetos cadastrais, né, municípios brasileiros, quando não tem a questão das problemáticas, das faltas, né, ou falta de legislação, às vezes a prefeitura não tem uma legislação própria para cadastro. A questão tem outros problemas que impeçam que as prefeituras implantem seus cadastros. Primeiro, a falta de pessoal nas equipes de cadastro, né, de cartografia, de geoprocessamento. Quando eu estava no CIPAM, nós demos treinamento para praticamente quase todas as prefeituras da Amazônia, em termos de geoprocessamento, para que pudesse usar no cadastro. Só o que ocorre é que essas pessoas que foram treinadas, nem sempre eram as pessoas que estavam trabalhando no cadastro. E nem sempre são pessoas que são efetivas. A maioria delas eram pessoas temporárias, então possivelmente elas não estão mais nem no quadro lá dos funcionários. E a outra coisa, falta de recursos em termos de hardware e software para a gestão da informação. Esse item, eu digo que cada vez está sendo menos requisitado. Por quê? Porque antigamente a gente precisava de um baita computador para processar essas informações. Hoje em dia, um computador normal já dá para brincar. Né? E a questão do software, antigamente tinha que comprar os softwares. Né? Então a gente comprava, tinha que comprar um ArcGIS, um ArcInfo, enfim. Esses softwares eram caros. Hoje em dia a gente usa software gratuito como o QGIS e outros softwares aí
GBseed, tem vários softwares gratuitos que você pode estar usando para fins de aplicação desse cadastro, né? Tá acompanhando e fazendo essas atualizações. Aí também existe uma falta de harmonia, né? Às vezes, e integração entre as equipes que estão coletando esse trabalho de campo e a equipe que está armazenando, fazendo a gestão dessas informações. Então, muitas vezes o cara não coleta da forma adequada, quando chega para o técnico está cheio de informações faltando. E aí, que é impossível do cara estar atualizando. Também a demora para a realização de projetos devido aos entraves burocráticos. Às vezes o cara até quer fazer... Olha, vou dar um exemplo para vocês. Que há uns anos atrás, lá na Terra, naquela empresa que eu estava trabalhando lá, a gente estava legalizando uma área aqui em Belém, que é a área da Assembleia Paraense. E aí o que aconteceu? Vocês conhecem ali Mosqueiro, ali a Praia do Paraíso, aquele restaurante do Hotel do Paraíso? Via chefe. Pois é. No Hotel do Paraíso, vou dar um exemplo para vocês que é bem interessante. Aqui. Vocês estão vendo o mosqueiro aí na tela? Conseguem ver o mosqueiro aqui? Sim. Pois é. Então é o seguinte, preste atenção. Eu vou voltar aqui no passado, vou voltar aqui alguns anos no passado, só que aqui está 2021. Putz, eu queria mais atrás. Ali não tem. Aqui. Estava na ferramenta diferente. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Tá, essa aqui tá boa. Então, lá na década de 90, a gente foi chamado para fazer licenciamento ambiental do que a gente ia chamar de Assembleia AP Council. Essa imagem está com as coisas feias. É um negócio meio feio nessa imagem aqui, não sei o que é. Deixa eu pegar aqui tem umas coisas aqui meio estranhas. Enfim, essa área que a gente ia trabalhar, chamada Ponta do Queimado, é essa ponta bem aqui, ó. E aqui a Ponta do Queimado, essa onde está a mãozinha passando, aí você vê que é uma área que está lisa, você vê aqui uma área que tem textura, enfim. Você vê o seguinte, que nessa época, né, não tinha nada aqui, tinha uma ocupação aqui, ó, tinha uma comunidade aqui, vinha até aqui e tal, tinha um terreno aqui e vinha para cá. Bom, mas aqui não tinha quase nada, ó, zero, tá? Aqui não tinha quase nada. Aqui tem um riozinho, Garapé aqui, ó, que sai. Pois bem, então a ideia o que era fazer aqui nessa área, aqui nessa ponta do queimado aqui, nessa área, bem aqui, na verdade essa área ia ser preservada, mas ia ser uma área daqui, e aqui ia ter um clube, bem aqui onde está desmatado. Depois vocês vão ver lá que tem a ponta do queimado, porque essa área sempre teve um desmatamento aqui, ó, essa área aqui, ó, está mais lisa aqui. Então aqui ia ser um clube, ia ser a Assembleia Paraense, e aqui, ó, aqui também vocês estão vendo que tem uma área que já está desmatada aqui, ó, uma área que já tem um certo desmatamento. Aqui ia ser um condomínio fechado, tá? Nessa área aqui ia ser um condomínio fechado, e aqui ia ser uma marina do clube. Então a pessoa entrava no clube, ia ter um condomínio, ia ter o clube aqui nessa ponta do queimado. E aqui seria a marina. Aqui ia estar desmatado, existe uma rampa aqui, ó.
já existe a rampa aqui. Então a intervenção nossa seria pouca, assim, claro, a intervir, mas seria construindo aqui um condomínio, uma estrada que desse acesso aqui para o Upper Country, e essa área que ia dessa área daqui, essa vegetação mais densa para a esquerda aqui, até chegar nesse riozinho aqui, seria uma RPPN. O que é uma RPPN? É uma reserva de proteção natural particular. Ou seja, a Assembleia Paraense ia deixar essa área todinha que está verde aqui, ia virar uma unidade de conservação, né? Uma área de preservação, e a Assembleia Paraense ia cuidar dessa área. Pois bem, quando o jurídico, o que o jurídico fez? O jurídico acreditou, o jurídico pensou o seguinte: vocês vão entrar aqui, mas você não pode desmanchar. E assim, essa área, primeiro que no plano diretor, ela está com uma área rural. E a área rural vai o que diz o Código Florestal. O Código Florestal diz o seguinte: que em áreas com larguras superiores aqui, né, no caso 500 metros aqui, eu teria que preservar 500 metros a partir da margem. Se eu tiver que preservar 500 metros a partir da margem, eu vou preservar essa distância mais ou menos aqui, ó. Imagina eu ter que preservar essa distância aqui ao longo de toda a margem aqui, né? E ia preservar até mesmo essa área aqui da rampa da rampa da náutica lá, né? Agora, vocês já viram, eu vou construir uma sede náutica, né? Eu vou construir um yacht club, um lugar que vai ter os barcos ser armazenados, guardados, enfim. Longe do rio, não existe isso, não existe. E o pessoal da SEMAS queria que a gente preservasse 500 metros e fizesse tudo longe de 500 metros da água. Conclusão: a Assembleia Paraense gastou quase 2 ou 3 milhões entre projeto, pesquisa, enfim, né, para tentar legalizar essa área. Deu entrada, fez tudo certinho, deu entrada, projetos e tal, não construiu nada, não conseguiu construir. Nesse meio termo, aqui no Paraíso, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui. Vamos tentar mostrar para vocês. Aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu sair daqui, acho que não. Lá no Paraíso, eu queria mostrar para vocês o Hotel Paraíso. Tá aqui o Hotel Paraíso. Tá. Então, o que aconteceu? O Hotel Paraíso, que é esse hotel aqui, ó, tá? Ele foi construído, tá, sem nenhuma autorização ambiental. E aí, ó, ele construiu do outro lado da rua, aqui é uma encosta, aqui é a praia. Ele construiu esse hotel em cima dessa área, que é uma área pública, que não poderia ser construído, tá? E fez um acesso particular à área, à praia, com porta, com fechamento sem nenhum licenciamento ambiental. Aí para você ver, né, o cara que fez tudo certo, que tinha proteção, que tinha preservação, não foi legalizado, e o cara que não pediu nenhuma autorização construiu. Esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso Brasil. Nosso Brasil é isso aí. Então o cara que tenta fazer a coisa certa não vai para frente, e o cara que faz a coisa errada, né, constrói e está ganhando dinheiro aí. Então,
Uma outra coisa é que essa demora para a realização do projeto e a questão da burocracia, né, é muito grande. Às vezes também a insuficiência de dados de qualidade para a gestão do território visando a geração de plano diretor. Se não tem informação, como é que tu vai? Se não tem informação levantada corretamente, completa, tu não tem como fazer um plano diretor bom, né, qualidade. Aí vem a questão da tributação da propriedade urbana, né? Ela deve levar em consideração uma série de elementos, né? A velocidade de urbanização, né? O crescimento desordenado exige dos municípios novos instrumentos de modelo de gestão, porque cada vez que vai surgindo novas, tu tem que criar um mecanismo de atualizar o teu sistema. Os municípios não estão conseguindo manter atualizado o cadastro imobiliário e as plantas de valores para planejamento urbano e política tributária local. Se tu não tens como cadastrar, atualizar o teu sistema, né, tu vai estar sempre defasado. E tem a questão política que eu falei para vocês, né? A planta de valores que define o metro quadrado das áreas devia estar sempre atualizado, né? Porque a gente tem sempre uma valorização do terreno e também tem a questão do aumento causado pela inflação, né? Se tu não tem uma atualização desse metro quadrado, a gente sempre está cobrando impostos mais baratos, né? Porque o metro quadrado vai aumentando, mas tu está cobrando um metro quadrado de 20, 30 anos atrás. A cidade informal possui baixo índice de registro. Então, normalmente na cidade tem muita gente informal morando, muita gente sem estar cadastrada, sem registro. Então, eu me lembro que eu comprei uma casa no conjunto Benjamin Sodré, ela ficava de canto, né? E para mim chegava sempre dois carnês do IPTU. Um dizendo que eu era isento e outro que eu pagava uma taxa. Adivinha qual é que eu pagava? O isento, né? Eu não pagava, né? Estava isento, né? E quando eu fui vender, o cara disse, você está atrasado no IPTU. Eu digo, não estou atrasado. Chegava para mim que eu era isento, e aí eu mostrei para ele lá, ó. Então, chegavam dois do carneiro. Um dizendo que eu era isento, outro dizendo que eu tinha que pagar. Eu fui sempre, e era o mesmo, a informação do mesmo prédio, mesmo lote. Só que, na verdade, o que era isento era um terreno, não era da minha casa. Só que, para mim, chegava com o meu nome, toda a informação do meu nome. Então, para mim, sempre foi, o meu foi aquele que estava isento. Era um erro que estava dando. Então, quando chega duas contas, se me dizem que não é para pagar, outra é para pagar, eu optei pela que estava lá, que não era para pagar, ué. O Estado tinha que corrigir isso. Aí vem a questão do Estatuto da Cidade, né, que trouxe instrumento de intervenção no território, favorecendo ações para o seu melhor ordenamento, né, da cidade, que é essa lei do Estatuto da Cidade. A desatualização do cadastro de planta de valores é elevada e provoca baixa arrecadação. Já falei agora. A política tributária fica prejudicada com um forte componente de justiça social. De acordo com Locke, a criação da cultura cadastral teve que passar por uma série de cursos de formação profissional. Então, uma das funções do cadastro, né, é que a gente consiga criar técnicos que sejam capazes de estar trabalhando com isso, capacitando as pessoas, as instituições, tanto estadual, né, federal e municipal, para que as pessoas tenham essa criação da cultura cadastral no Brasil, né? Para que a gente consiga modificar esse pensamento, né? Dos órgãos, né? Principalmente os órgãos que trabalham com a questão urbanística, né? Então, uma parte disso, dessa cultura, é a criação do curso de vocês, né? O curso de engenharia cartográfica ela seguiu essa linha. Tá bom, vamos lá para o Kahoot para finalizar a nossa aula. Deixa eu só pegar uma lista de frequência aqui de vocês.